Muito bem, cá estamos nós em mais um episódio do Gente Pode, o podcast de gente, da BRH Pará, que está começando e eu não ando mal acompanhada, vocês sabem, estou aqui com a minha partner, Rosani, e a gente trouxe uma pessoa muito legal para bater um papo que eu tenho certeza que vai fazer diferença para você. Mas antes da gente começar, eu vou lembrar para todo mundo quem são os nossos parceiros de gestão aqui na BRH Pará, que são o nosso parceiro de gestão Diamante, Agropalma, parceiros de gestão Ouro, Evoluir, Valicard, Instituto ID e Standup, e os nossos parceiros de gestão Prata, Sabin, Forbase, Fortes Tecnologia e Arcos. E bom, a gente está em pleno congresso, Rosani, e trazendo muita gente boa para bater esse papo com a gente. Quem é que veio hoje? Gente, pode caprichou para vocês. Nós trouxemos um dos brilhantes palestrantes que a BRH convidou. Muito esperado. Nossa, Olha aí. olha, Que muitos, responsa, olha, hein? que responsa. Lucas Ripardo está com a gente, tá? Muito bem. Risardo, né? Risardo. Lucas Risardo. E vamos hoje ter 3 assuntos em uma palestra, né? O Lucas trouxe para a gente assuntos que a gente nem gosta de falar em RH, né? Então a gente vai começar perguntando para ele sobre essa palestra. Né? Boa. Seja bem-vindo. Obrigado, Espero obrigado. que a gente te acolha do jeito que você espera também. A gente estava esperando muito por você, pela tua palestra, né? Para saber quais são os assuntos, os temas que você está trazendo nessa palestra para a gente, Lucas. Boa, vamos lá. Pessoal, primeiro bom dia e obrigado, né, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Primeira vez em Belém. Que bom! Primeira vez e a experiência já está sendo ótima. Fiquei o quê? Já vai dar um dia que eu tô aqui já comi o filhote na crosta de castanha do Pará. Já tomei o sorvete de açaí, já tomei o sorvete de tapioca. Então, assim, a experiência está sendo boa. E fui muito bem acolhido aqui, tá? Que Então, legal! obrigado. Volte sempre. Opa, com certeza. E, bom, falar um pouquinho do tema, né, que eu quero trazer para o público hoje. A gente, hoje, acho que vive uma situação bem diferente dos últimos anos, né? A taxa de desemprego no Brasil, ela está bem baixa, né? Não sei se a gente pode considerar um pleno emprego e está difícil mão de obra para todo mundo, Isso. né? E a ideia aqui é a gente falar 3 tópicos. Primeiro, a experiência do candidato. Então, como é importante a experiência do candidato no processo seletivo. Como é que está sendo esse processo seletivo? Ele é muito longo, ele tem muita pergunta, né? Ele é um processo que ele não é responsivo, ou seja, o candidato ele não consegue fazer do celular dele. Segundo tema, a gente falar do marketing dentro do RH. Então, marketing digital dentro do recursos humanos. O que, que é isso? Campanhas de marketing. Hoje em dia, o candidato ele é considerado um cliente. Sim. Então, como a empresa faz ações de marketing para atrair cliente, o RH tem que fazer ações de marketing para atrair o candidato. Grande sacada. Como fazer essas ações e como mensurar o sucesso delas. Então, esse seria o segundo tema. E o terceiro, falar de marca empregadora. Então, tem 2 expressões que eu uso, que é o marketing de frequência. Então, muitas vezes a gente acha que as empresas estão no top of mind, estão na cabeça dos candidatos na maioria das vezes, o que isso não acontece. Foi-se o tempo do candidato falar assim, nossa, meu sonho é trabalhar na empresa X. Então, eu vou procurar uma vaga. Hoje em dia, ele entra num site e ele vê infinitas vagas de infinitas empresas. Então, como você ficar na mente desse candidato para ele lembrar da sua marca também. Então, esse é um pouquinho dos 3 Engraçado tópicos. que inverte um pouquinho, né, o papel. Agora a gente quer ficar na cabeça do candidato. Antes o candidato que ficava perseguindo as Exatamente. empresas. Por isso que eu falo, o mercado hoje ele não é mais da empresa. Antes era da empresa, hoje é o mercado ele é do candidato. Exatamente. Isso é uma mudança radical de posicionamento. E, Lucas, sabe o que eu achei interessante nesse tema da experiência do candidato? É uma das coisas que eu não sei como é a tua experiência, assim, além do Pará, mas aqui no Pará, uma das coisas que as pessoas mais criticam no RH é a falta de retorno, né? De você Total. participar de uma entrevista. Acontece isso fora do nosso país, Pará? Total. Isso é unânime, tá? Nossa, então. Ah, que bom. Não, e não é nem só no Pará. Mas ok. Não, e assim, não é nem só no Pará, não é nem só no Brasil, e assim, é no mundo essa questão, tá? Primeiro que pensar assim, vamos pensar na cabeça do candidato. Todo mundo aqui já foi um candidato Com certeza. uma vez, né? Quando a gente está desempregado, você está num momento muito vulnerável da sua vida, né? E a partir do momento que você se aplica numa vaga, o que que isso acontece? Gera uma expectativa. E toda expectativa, quando ela é gerada, você precisa ter um retorno. Será que deu certo? Será que não deu? Né? Será que alguém viu meu currículo? Será que deu certo minha candidatura? O RH recebeu? Então, os candidatos eles ficam com isso em mente. E aí, uma coisa que é muito importante, que muitas empresas ainda não perceberam o seu candidato ele pode ser o seu cliente também. Uhum.
Então vamos pegar uma empresa, por exemplo, de supermercado. Ela abre um processo seletivo, não dá feedback para ninguém. Você acha que esse candidato ele vai voltar nesse supermercado para fazer compra? Só se for a única opção dele. É difícil. Porque senão ele não volta. Não, e o quanto que ele replica, o quanto que isso também tem a ver, né, Lucas, com aquela questão do marketing mesmo, que o RH vai pecar neste momento no seu próprio marketing, né, passando uma imagem muito negativa. Total. O candidato com certeza vai falar para mais 5 pessoas, mais não sei quantas pessoas. E isso viraliza muito rápido. Exatamente. E assim, pelo volume até, às vezes, né, de candidatura que você tem em algumas vagas, né, é humanamente impossível você ligar para todas as candidaturas. Mas minimamente você precisa ter um feedback que seja um e-mail, uma mensagem, né? Olha, recebi seu currículo, está em análise. Olha, recebi seu currículo, analisamos e infelizmente não faz sentido para essa vaga. Quando você recebe esse retorno, você já, a sua expectativa ela já diminui. E aí você pode partir para uma próxima. Claro. Agora, se você não tem esse retorno, você sempre fica lá, e aí, será que vai dar certo aquele? Será que vai dar certo? E isso é horrível. E a gente quase não vive numa sociedade ansiosa, né? Ninguém é ansioso Quase hoje em nada. dia. Quase Aí nada. isso acaba sendo um ponto a mais, né, Verdade. para aumentar a ansiedade das pessoas, né? Verdade. Eu brinco muito, como eu trabalho muito com desenvolvimento, eu brinco que a gente tem que falar para as pessoas o que está acontecendo, né? Que a imaginação, ela é fértil. Se você não dá um posicionamento claro, a pessoa imagina mil coisas. Quando eu estava no início da minha carreira, eu participei de um processo seletivo numa empresa que era meu sonho, porque há 30 anos atrás isso era sonho, né? Tinha esse foco, como a gente falou ainda agora. E eu brinco sempre, olha, eu acho que eu não fui aprovada, porque eu não recebi ainda o retorno negativo. Até hoje. Porque ficou... Tô esperando até hoje. Imagina, se eu estivesse esperando. Mas eu acho que esse é o ponto, né? O quanto que você, como marca, respeita, entende e foca na pessoa que tá ali, dando o tempo dela, as expectativas dela, as esperanças dela, muitas vezes, né? E a gente vem de uma área que é recursos humanos. E parece que a gente tem uma desumanizada em algumas coisas. Principalmente Inclusive, com inteligência artificial, tá? Isso. Assim, o surgimento da inteligência artificial, né, eu costumo brincar, né? Quando surgiu, todo mundo ficava preocupado. Ah, vai roubar emprego de um monte de gente. Sim, algumas posições ela pode substituir. claro. Mas a maioria delas, o que que você tem que fazer? Saber utilizar a inteligência artificial ao seu favor. Uhum. Né? E até o nosso CEO brinca, né? Não é a inteligência que vai tomar o seu lugar, é quem sabe usar. Então, se você sabe usar ela da melhor maneira, você consegue Uma trabalhar de uma vantagem. maneira mais eficaz, né? Então, Claro. isso é uma vantagem, assim, você já sai muito na frente. E hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, né? Então, assim, falando um pouquinho mais do Indeed, né? Que é a plataforma de emprego. A gente tem algumas maneiras de automatizar isso, né? Então, assim, isso é muito com a empresa. A empresa publica a vaga, recebe as candidaturas. Internamente, dentro do nosso software, você consegue movimentar os candidatos. Então, olha, recebi esse currículo, gostei, quero aprovar ele para a fase de entrevista. A partir do momento que você tem um clique lá que você faz isso, o candidato recebe, ó, a empresa recebeu o seu currículo e você foi aprovado para a próxima etapa. Em alguns Legal. momentos, você deve receber um chamado para fazer uma entrevista. O candidato já, opa, animo. Quem não é aprovado, se você dá um decline lá, então, né, você declina esse candidato, põe um xizinho, ele já recebe um feedback automático. E esse feedback, você pode customizar ele com a mensagem que você quiser. Então, pode ser um toque humano. E o que eu costumo sempre falar para os RHs, nossos clientes, é o seguinte: tenta sempre deixar o processo mais humano. Evita de usar aqueles textos padrão, sabe? Sim. E aí, hoje em dia, o que acontece? O pessoal usa o chat GPT ou qualquer inteligência artificial para criar o texto. Criar o texto. E aí você vai ler o texto e fala assim, nossa, mas não tá a cara da empresa, né, isso? E querendo ou não, isso você já trabalha, aí entrando no outro tópico, a marca empregadora da sua Sim, empresa. sim. E como você dá esse feedback? Né? Perfeito. Como você passa, de que maneira, quais palavras você utiliza, qual tom, né? Então é o O que é primordial. interessante, né, Lucas, é que você está por trás da máquina. E qual é a clareza que você tem do qual é o papel do RH em relação até mesmo à preservação dessa marca empregadora, tá? Para passar essa boa imagem para o candidato. Então, se eu sou um RH que tem essa preocupação, eu vou planejar com cuidado todos os meus textos, os meus retornos, né? Essa entrega que eu vou ter com o candidato, ela é mais humanizada. Só que isso é uma coisa que demanda muito do estilo do RH, de quem está por trás, né? E assim, parece fácil, tá? Quando até né, nos temas que eu vou falar hoje, né, parece assim, não, isso é fácil. Mas olha, eu te falo. E aí saindo do país Pará, tá? Indo para São Paulo, né, sul, ali região centro-oeste, poucas empresas fazem. Por que que fazem? Quando a gente entra no comodismo.
Então você entra no comodismo, você tem aquele puta monte de vaga acontecendo, 500 vagas para fechar, o tempo para preencher essas vagas ele tá curto, um monte de coisa acontecendo, e querendo ou não, isso acaba passando batido. Então as E o empresas não tempo fazem. sempre é ocupado. Tô sem tempo, eu não tenho É. tempo. Não, tô cheio de coisa para resolver. É. Não, mas calma aí. Isso é muito importante. É. Você não pode deixar de lado. É isso que eu Então digo. que a gente brinca fazer o feijão com arroz ali direitinho, Uhum. já é sucesso hoje em dia. E poucas empresas fazem, Fazem. tá? É Isso eu verdade. te falo porque assim, a gente atende mais de 1.000 empresas aqui no Brasil, Uhum. né? E a gente olha a estratégia delas por dentro, do que elas fazem de marca empregadora, processo, sistema, tudo que elas têm. Poucas fazem. Isso já te tira de um. Se você fizer o que tem que fazer, já te tira desse limbo, o Muito. candidato do limbo, e humaniza o processo, Total. mesmo utilizando tecnologia. Ou seja, é possível usar a tecnologia A ideia é sem mesclar os esfriar o dois. processo. E a ideia é mesclar os dois. Não deixar 100% humano, porque é inviável pelo Sim, hoje não volume dá. de demanda, né, que a gente Aham. tem. E não deixar 100% na mão da tecnologia. Perfeito. Porque também é um negócio que ele é impessoal, né? E tudo que é impessoal, você não gera impacto, Conexão. conexão com a pessoa, né? E Lucas, como é que você faz para medir a percepção do candidato, né, sobre esse processo seletivo? Boa. Existe alguma forma? Excelente pergunta. Na realidade, a gente tem duas maneiras, né? A primeira delas é dentro de um dos nossos sites, que ele é o Glassdoor, né? Que é um site que ele é para reputação de marca, Uhum. né? Então, o Glassdoor, o que que ele é? Ele é um site onde todas as empresas têm uma página de carreira e funcionários atuais e ex-funcionários ou quem foi candidato participa do processo seletivo, entra na página e deixa uma nota. E deixa uma percepção. Legal. Então é legal que nesse site você vai ter, primeiro, qual que é a visão de ex-funcionário. Né? E a gente sabe que deixar na mão do ex não é muito legal. E as pessoas são bem honestas lá no São Glassdoor. honestas, demais. Aí você vai ter a percepção de funcionário atual, que também isso vale ouro. Né? Então você não deixar só na mão do ex. Por isso que a gente sempre incentiva as empresas a fazerem algumas ações internas para o pessoal avaliar a sua empresa. Né? E isso tem até uma taxa, tá? Então vou te dar um exemplo. Você vai num restaurante, você gosta da comida, é super bem atendido. A experiência foi ótima. Qual a chance de você entrar num site de depoimento e deixar uma nota boa para esse restaurante? Ela chega a ser de 15 a 20%, tá? Percepção positiva. Uhum. Isso de maneira natural, sem ninguém te forçar ou Certo. fazer alguma campanha. No contrário, Espontaneamente, né? espontaneamente. No contrário, a experiência negativa, ela já é quase 70%. Então você vai no restaurante, você come mal, você tem uma experiência ruim, você é mal atendido. A chance de uma pessoa falar assim, não, eu vou deixar uma avaliação aqui porque eu não gostei, foi horrível a experiência. E deixar uma avaliação negativa lá, ela beira 70%. Caramba, é uma diferença Muito grande. gritante. Então por isso que a gente sempre fala para as empresas, quem que vale ouro hoje em dia? Quem trabalha na sua empresa? Porque se você tá lá, né, não falo 100%, a maioria das pessoas gostam de trabalhar. Ninguém trabalha obrigado nesse sentido assim, eu tô lá, se eu quiser sair, eu saio, né? Não, você não vai sair, você tá preso aqui. Não é muito bem assim. Então, quem está hoje trabalhando gosta. Então, você tem que incentivar essas pessoas a realmente a trabalhar, deixar uma avaliação, né? A falar como é que é o dia a dia e não deixar na mão de quem saiu. Porque se a pessoa saiu, aconteceu alguma coisa. Uhum. Ao mesmo tempo, você não pode descartar a opinião de quem saiu Com também, que é muito certeza. importante. Exato. Até porque as pessoas querem saber, né? Lógico. Os dois lados da verdade, É, né? legal, bacana. E na forma que tu vês essa união de tecnologia, de pessoas, do processo interno das empresas, do interesse dos candidatos, para onde é que a gente está caminhando? Como é que tu vê a sequência desse processo? Ó, o que eu falo assim, a gente teve primeiro, né, um processo de digitalização muito rápido, né? E antes de trabalhar no Indeed e no Glassdoor, eu fui headhunter, né? Então eu recrutei ali por 8 anos. Então eu peguei a época que você imprimia o currículo, aí você colocava uma lista de currículo na sua mesa, aí você olhava currículo a currículo, Eu me lembro e nessa época eu dava uma notinha que ela era mais, mais e mais, que era para separar Sim. quais eram mais aderentes à vaga ou não pelo currículo. E aí fazia a ordem de prioridade de ligação. Então tá, vamos ligar para esses aqui que eu considero os mais, que de acordo com o currículo tem os requisitos da vaga. Aí você ia ligando. Hoje em dia, esse processo ele encurtou demais. Então, as pessoas estão mais produtivas. O que eu falo, a palavra da vez é eficiência. Aí você veio a tecnologia, veio a inteligência artificial, desumanizou. E eu acho que agora está um processo
contrário. Então, você está voltando, humanizando mais o processo e juntando os dois. Acho que equilibrando, É. né? Porque ele Equilibrando o que dá desequilibrou, para viu que você. não dá certo, porque Exatamente. a máquina ela depende do ser humano, né? Uhum. Porém, você pode ser mais eficiente. Então, eu acho que a bola da vez é eficiência, que é um pouquinho do que eu vou falar hoje. Como você trabalhar de uma maneira mais efetiva no seu dia a dia. Entendi. Bacana. Então, Bacana esse tema. tu vês um cenário positivo, pelo que eu Com entendi, certeza. um cenário mais agregador dessas duas grandes chaves, que é a tecnologia, a humanização, e que, pelo jeito, aqui eu vou inferir, tá? E eu quero que tu me diga se a minha inferência tá ok ou não. Pelo jeito, tanto empresas quanto candidatos saem ganhando nesse processo. Os dois. Porque o candidato tem uma chance de, se nós, como empresa, como RH, realmente adotarmos a tecnologia de um modo positivo, inteligente e que nos complementa e não nos substitui, bacana para a marca empregadora ser mais bem considerada, lembrada e positivada pelas pessoas. E para o candidato, na velocidade do processo, no acompanhamento do processo, um acompanhamento mais real, Uhum. né? Posso inferir isso da tua fala toda? Pode, e eu acho que assim, né, vai um pouquinho além. Porque hoje você consegue trabalhar dos dois lados, né, e aí complementando. Para a empresa, você tem um processo mais rápido, mais humanizado, com dados, né, e assim, dados hoje em dia no processo é muito importante. Antes você não tinha acesso a esses dados. Verdade. Hoje você passa a ter acesso a esses dados e mensurar o que dá certo e o que não dá. Então você consegue escolher que mídia, que canal, que faz sentido para mim. E para o candidato, você tem acesso à informação de uma maneira mais rápida. Então pensa assim, quero trabalhar na empresa X. Será que é legal trabalhar? Como que eu vou saber? Só se alguém me falar. Hoje em dia você já tem tem vários vários canais que canais. você tem acesso a isso aí, Verdade. né? Então canais que te dão esse suporte. E para você chegar, para se candidatar nessa empresa, também hoje é muito fácil. Antigamente era, qual que é o e-mail da RH para eu poder mandar meu currículo? Ou quer entregar em mãos. Qual é como o eu faço endereço da pra empresa mostrar? para eu ir lá e levar? Então tá tudo muito rápido, né? Uhum. E o que a gente sempre fala é, os dois lados têm que acompanhar, porque a tecnologia ela não para. Se a gente não acompanhar, vai ficar para trás, tanto a empresa quanto o candidato. E legal isso que tu falaste, porque tem uma coisa que tu disseste lá no início que me chamou a atenção para buscar melhor contigo agora. Tu falaste que é importante que seja responsivo. Uhum. Se a pessoa no celular ela consiga fazer todo o processo. Me dá um dado? Claro. Quantos por cento você chutaria que hoje das inscrições no Brasil são feitas via celular? Ah, eu acredito que deve ser a grande maioria, talvez 65, 70%. Na mosca, 70% hoje a nossa média de inscrição do Indeed. E olha que hoje a gente é o maior portal do mundo de emprego. São 18 milhões de acessos no Brasil. Uhum. Desses 18 milhões, 70% são feitas via celular. Isso é muito E impactante. aí você imagina, se o seu site de vaga, ele não é responsivo. Se o seu site tem um processo longo, com um monte de pergunta, cada página, cada clique que ele dá hoje em dia, que ele tem que passar de uma página para outra, você perde de 15 a 20% das candidaturas. E aí sabe o que está ligado hoje? A nossa parte de compra. Quando você vai comprar alguma coisa na internet, o que faz você comprar ou não naquele site? A sua experiência. Verdade. Então, né, tem um site que hoje em dia, 2, 3 cliques, você fez sua compra, tá entregando lá na sua casa. Exatamente, super importante. Aí tem isso. site que você precisa dar 10 E o cliques, candidato fazer pensa, inscrição, "Ah, isso aí é para eu instalar não seu cartão de crédito de novo, É. e seu cartão de crédito físico não tá em mãos, tá em outro lugar, e você precisa ir lá pegar, você esquece, você deleta. Esse é o mesmo conceito com o candidato. Bacana. Se ele tem muita etapa, tem que preencher formulário Desiste. várias vezes, ele desiste. Por quê? Fulano ali tem uma outra vaga que é mais rápida. É. Entendeu? Até porque ele também quer rapidez, né? Os Lógico. processos. Internet no Brasil não é boa, Vários fatores. Vários. entendeu? Então tem muita Vários. coisa que se a gente não ficar atento Que e não pesa. pensar na visão do candidato, você acaba verdade. não conseguindo. Cara, tô na expectativa para tua palestra. Que bom, Fiquei com mais expectativa agora. que bom. Eu sou E olha- suspeita para falar porque eu amo esse tema. Verdade. Mas olha, eu sou portadora de más notícias, né? Nosso tempo Estamos no está final. terminando. É o nosso tempo já. E aí eu queria te pedir uma coisa. Como é que as pessoas te encontram na rede social? Tu tens um Instagram, LinkedIn? Como é que as Boa. pessoas te acham? Pode me adicionar no LinkedIn, então é Beleza. Lucas Rizardo,
tá? Rizzardo, Lucas Beleza. Rizzardo. E eu tô lá, né? Hoje lidero a operação do Indeed, né? E do Glassdoor aqui no Brasil. E quem precisar de qualquer auxílio, seja nas nossas plataformas ou em relação à carreira e empresa, e quiser trocar um bate-papo, só me adicionar lá, super à disposição. Maravilha, Muito beleza. obrigada, Lucas. Valeu Eu que pelo agradeço o bate-papo, papo. viu? Valeu. Volte a Belém e venha provar o resto das comidas Vou que você voltar ainda com não calma provou. agora e espero de férias. Deve poder aproveitar bem. E tem muita coisa para fazer. Legal, Seja obrigado. bem-vindo. Obrigada, Nós é gente. que agradecemos. Tchau, gente. Tchau. Vamos para mais um papo com o Lucas, quem sabe na próxima vez que ele vier, né? Bora postar nisso? Tchau para vocês. Tchau, tchau. Obrigado.